Pronto, pessoal, tive um problema aqui na internet, tá? Minha internet caiu, agora voltou. Põe de novo pra mim, porque aquela reunião encerrou, tá? Como caiu a internet, ela encerrou e vocês colocam o nome de novo pra mim, tá? Ok? Já tá aparecendo a tela aí pra vocês, da apostila, tá? A tela que vocês devem abrir, ou a página, né? A tela é minha aqui. Bom dia, Ana Paula. O meu mouse aqui, que ele tá com problema. Internet, depois o mouse. Eita, ai, ai, ai. Pessoal, então todo mundo conseguiu fazer a prova lá no portal, certo? Tá? Porque a partir da parte da tarde hoje eu vou começar a correção, tá? Porque eu dei a gente prorrogou, deu um prazo maiorzinho para ela. Então, a correção eu vou começar hoje, ok? Bom dia, Beatriz. Então vamos começar, ó. Todo mundo aí, ó, na página 35 e 36, lá no grupo 8, ok? Vou fechar o chat aqui. Então vamos lá, pronto? Então, ó, vamos lá, páginas 35 e 36, lá no grupo 8. Nós vamos falar sobre adjunto adnominal e predicativos, tá? Então, vamos lá, tá? Acompanha a leitura aí comigo. Pode ser que eu peça para vocês grifarem. Então, atualmente, inovações tecnológicas parecem ocorrer mais rapidamente que no passado. O surgimento frequente de novos tipos de aparelho, de programa e de linguagem torna difícil estar atualizado sobre tudo, né? Então, hoje tudo vem se inovando rapidamente, né? Principalmente a tecnologia, né? Lança uma coisa aqui inovadora, de repente já lança uma melhor ali e a coisa vai indo ali, né? Que torna-se uma linguagem difícil, né? A gente está atualizado sobre tudo a todo momento. Eu mesmo, às vezes, eu não consigo ficar. Então, nessa tirinha aqui ao lado, tem uma ilustração de como essa dinâmica afeta a vida útil, né, dos computadores. Então, tem aqui ó, os 4 estágios da vida do computador. Então, ó, ano 1. Nossa, como ele é moderno. Ele fala aí rápido, ele roda de tudo. Ano 2. Está meio devagar. Mas também, olha o tamanho do programa que estou rodando. Ano 3. Travou. Acho que não. Ainda nada. Será vírus? Fecha os programas. Reinicia. Ano 4, ó, ele já dá um grito ali e fala, ó, liga logo, máquina lerda, né?
Então, depois de 4 anos ali o computador dele, tá? Já não estava muito legal. Nessa tirinha que nós vimos, foi mostrado como, em um espaço de tempo, né, de somente 4 anos, o computador foi caracterizado de moderno, lá no primeiro ano, moderno e rápido, e lerdo, né? Observe estas frases retiradas da tirinha. Ó, como ele é moderno. Olha, reparem aqui o que está em negrito. E rápido. Máquina lerda. Então, ó, reparem aqui as 3 palavras que estão em negrito, tá? Aí, deixa eu aceitar o Lucas. As palavras destacadas nas frases constituem-se em adjetivos, que foi a classe gramatical que nós estudamos no módulo anterior, né? A classe gramatical que dá qualidade ou característica ao substantivo, tá? Quando eles são empregados em uma oração, podem assumir a função sintática de adjunto adnominal ou de predicativo. Então, eu quero que vocês grifem aí, ó, essa parte que eu vou falar. Ó, as palavras destacadas nas frases constituem-se em adjetivos. Grifem até aí, ó, até adjetivos. As palavras destacadas nas frases constituem-se em adjetivos. Grifem aí. Agora vocês vão grifar aqui, ó. Quando eles estão empregados em uma oração, podem assumir a função sintática de adjunto adnominal ou de predicativo. Certo? Então, ó, quando eles estão empregados, podem. Não estão dizendo que toda vez que eles estiverem em uma oração, eles vão assumir essa função, tá? Eles podem assumir a função sintática de adjunto adnominal ou de predicativo. Ah, professor, o que é isso? Nós vamos ver já o que é, tá? O adjunto adnominal e o predicativo. Ok? Então vamos lá. Olha, na frase, ó, como ele é moderno, a característica moderno é ligada ao sujeito ele, né? Se eu perguntar quem é moderno, ele, tá? Então, moderno, né? Tá dando uma característica a ele, que ele se refere a quem? Ao computador, né? Ele ali é um pronome, certo? Que está se referindo ao substantivo computador, ok? Tá? Então, ó, a característica moderno é ligada ao sujeito ele, que se refere ao substantivo computador, por meio do verbo de ligação ser, tá? Que aparece na forma verbal é, tá? Então, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho um verbo de ligação que ligou essa característica a o pronome ele, que está substituindo o substantivo computador, ok? Tá? Então, aqui eu tenho um verbo de ligação, que é o verbo ser, ok? No presente do indicativo, ok? Então, resumindo a forma verbal, é. Nesse caso, a palavra moderno exerce a função de predicativo do sujeito, já que é um atributo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Está dando qualidade. Lembra quando nós aprendemos o sujeito? Né? Nós aprendemos sujeito e aprendemos predicado, tá? Então aqui, ó, nessa frase, ó, como ele é moderno, ó, quem é moderno? Ele. Ele é o sujeito da oração, ok? Moderno está dando característica a quem? A ele, certo? Estão entendendo aí? Tá? Tá ligado, eles estão ligados por um verbo de ligação. Por que é um verbo de ligação? Aqui é um verbo que não expressa ação, tá? Ele não está expressando ação. Ele apenas vai ligar o predicativo ao sujeito, tá? Então aqui nesse caso, tá? A característica moderno, o adjetivo moderno, ele está dando uma qualidade ao sujeito. Então, eu chamo, ele tem a função de predicativo do sujeito, tá? Então, predicativo do sujeito
é quando eu dou um atributo ao sujeito, eu dou uma característica ao sujeito da minha oração, ok? Então, vamos lá. Adjetivo como predicativo. Quando o adjetivo vai funcionar como predicativo? Então, grifem aí. Quando exerce a função de predicativo, o adjetivo pode caracterizar o sujeito ou o objeto da oração, tá? Então, vamos lá. O computador era lerdo. Como que eu faço para achar o sujeito? Lembra? Eu pergunto para o verbo, né? Quem era? Ou o que era lerdo? O computador. Então, aqui eu achei o meu sujeito, certo? Aqui eu tenho um verbo, tá? O verbo ser também, tá? Aqui ele está na forma verbal era, tá? Ele está indicando uma ação? Não, tá? Então, verbos de ligação, ele não indica uma ação, ok? Então, aqui eu tenho um verbo de ligação, certo? A palavra lerdo, tá? É um adjetivo. Só que aqui ela está sendo usada para dar característica a quem? Um atributo a quem? Tá? Quem que era lerdo? Olha aqui, o computador. Então, aqui, lerdo está dando um atributo ao meu sujeito. Então, eu classifico aqui, certo? A minha palavra aqui, ó, lerdo, como predicativo do sujeito. Ele está dando um atributo ao meu sujeito. Os atletas chegaram cansados, ok? Quem que chegou cansado? Os atletas. Então, aqui eu achei meu sujeito. Aqui eu tenho um verbo intransitivo. O que é verbo intransitivo? É aquele verbo que não precisa de complemento. Se eu dissesse, ó, os atletas chegaram, ponto final. Acabou minha frase, tá? Lembram disso? Nós estudamos verbo transitivo e intransitivo. Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, tá? Só que aqui eu tenho um complemento, tá? Um complemento não. Aqui eu tenho uma outra palavra na minha frase, tá? Não é um complemento. Cansados. Cansados está se referindo ao verbo ou se referindo aos atletas, que é o meu sujeito? Está se referindo aos atletas, que é o meu sujeito. Está dando característica a eles, que é o meu sujeito. Então, eu vou classificar essa palavra aqui como predicativo do sujeito. Ok? Vou abrir o chat aqui só para ver se está tudo certo até agora. Entenderam, pessoal? Dá um ok quem entendeu. Quem não entendeu, pode perguntar. Espera aí, Diego. Bom dia, senhor, tudo bem? Tudo bem, você? Eu também. Você, tipo assim, para você achar o predicativo do sujeito, assim, sempre que a gente for fazer um exercício disso, vai sempre dar meio que dar um exemplo do predicativo do sujeito, ou vai dar um monte de frase, a gente vai ter que achar o predicativo do sujeito? Não, o predicativo do sujeito vai ser o adjetivo, exercendo a função de predicativo quando ele dá característica ao sujeito da oração. Lembra quando a gente aprendeu a achar o sujeito e o predicado? Aham. A gente tinha que achar o sujeito perguntando para o verbo, certo? Olha aqui Certo. nessa frase, ó. O computador era lerdo. Aí eu vou perguntar, quem que era lerdo? Eu pergunto para o verbo, ó, quem era? O computador. Achei meu sujeito, não achei? Hum, Tá? Aí, no exercício, eu perguntar, olha, classifique o predicativo do sujeito, né? Ou ache o predicativo do sujeito. O que vai ser o predicativo do sujeito? É o adjetivo que está dando um atributo, né? Uma característica, uma qualidade ao meu sujeito. Nesse caso aqui, a palavra lerdo. Então, senhor, o predicativo do sujeito é um adjetivo que dá uma qualidade para o seu Para sujeito, é o isso? sujeito, isso, para o É, sujeito. Tá? certo, então. Ok? Uhum. Valeu, senhor.
Pedro, nós já vamos chegar no adjunto, tá? Calma aí, nós estamos aqui no predicativo agora, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos ver quando o predicativo, né? Quando é o predicativo do objeto, tá? Lembra? Eu tenho o verbo transitivo quando nós aprendemos, tá? Verbo transitivo é aquele verbo que pede complemento. E esse complemento do verbo eu classifico como objeto direto ou como objeto indireto, ok? Objeto direto é quando o complemento está se unindo ao verbo sem o auxílio de preposição, ok? E objeto indireto é quando o complemento une-se ao verbo com preposição, certo? Lembram disso? Tá? Se vocês não lembrarem, a gente tem que voltar lá na apostila. Eu não lembro qual livro que foi, mas foi, né? A gente já estava na pandemia, acho que foi a aula online que nós tivemos, tá? Então vamos lá. Quando o adjetivo vai funcionar como predicativo do objeto? Então vamos lá. O juiz julgou o réu culpado, tá? Então vamos lá. Quem julgou? O juiz. Achei o meu sujeito, certo? Tá? Quem julga, julga alguém, ok? Então aqui, ó, se a minha frase terminasse aqui, ó, o juiz julgou, ponto final, ela ia ficar incompleta. Porque o verbo julgar, ele pede complemento. Então, ele é um verbo transitivo, certo? Quem julga, julga alguém, ok? Então, ele está pedindo complemento, tá? Verbo transitivo. Agora, nós vamos ver se esse complemento vai transformar esse meu verbo em transitivo direto ou indireto. Ó, o que ele julgou, né? Quem ele julgou? O réu. O juiz julgou o réu, tá? Aqui, então, eu tenho meu complemento, certo? Ó, o réu, ok? Eu tenho preposição unindo esse meu complemento ao verbo? Não, eu tenho aqui um artigo, tá? Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, réu, o réu, né? A palavra réu, então é o meu objeto direto, ok? Ele julgou o réu culpado, tá? Então, aqui, ó, o adjetivo culpado, ele está se referindo a quem? Ao meu sujeito, que é o juiz, ou ao réu, que é o meu complemento, que é o meu objeto direto. Ele está se referindo, ele está dando um atributo a réu, tá? Ao réu, ok? Que é o meu objeto direto. Então, se ele está se referindo ao meu objeto direto, a palavra culpado é predicativo do objeto, ok? Quando ele dá atributo ao sujeito, ele é predicativo do sujeito. Quando ele está dando atributo ao objeto, ele é predicativo do objeto. Não importa se é objeto direto ou se é objeto indireto. Tá ok? Deixa eu abrir aqui que agora nós vamos pode ir junto, para ver se há alguma dúvida. Dúvida, pessoal? Isso, verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, tá? O que vier após ele a gente fala que é um acessório, tá? Ele não precisa de complemento, certo? Espera aí, Diego, deixa eu ler aqui. O verbo de ligação, ele não é um verbo que exprime ação, tá? Ele não é um verbo que exprime ação. O verbo de ligação, ele vai ligar o meu predicativo ao sujeito. Apenas isso. Ele não é um verbo de ação. O verbo de ligação, ele não é um verbo de ação. Ele liga o atributo, ou seja, o predicativo ao sujeito. Tá? Ao sujeito, não ao objeto. Tá? Ó, o verbo ser.
eu sou, tu és, ele é, nós somos. Ele indica uma ação? Não, tá? Agora já o verbo correr, andar, falar, ele indica uma ação. Transitivo, tá? O que é verbo transitivo? Verbo transitivo é aquele verbo que precisa de complemento, tá? Se o complemento desse meu verbo não tiver preposição unindo ele ao verbo, ele é um verbo transitivo direto, tá? Se o meu complemento tiver preposição unindo ele ao verbo, ele é um verbo transitivo indireto, ok? Isso, Maria Eduarda. Ó, o policial prendeu, tá? Quem prende, prende algo, prende alguém. É um verbo que precisa de complemento, tá? O policial prendeu o ladrão. Então, ó, o ladrão. Tem preposição unindo esse complemento ao meu verbo? Não. Então, ele é transitivo direto, tá? Espera aí, Diego, agora eu vou ligar seu microfone. Professor, Oi. predicativo do objeto é quando você dá a qualidade para o seu Ao, objeto direto? ao objeto, seja ele direto ou indireto, tá? Beleza, então. Tranquilo aí, pessoal? Se tiver a preposição, ela é indireto, tá? Então, vou fechar aqui e nós vamos continuar agora. Então, ó, quando o adjetivo funciona como adjunto adnominal. Ó, adjunto, tá? Ele vem do latim, que significa aquele que vem junto, aquele que está junto. Então, vamos lá, ó. Grifem aí. Quando não há um intermediário entre o adjetivo e o termo que ele caracteriza, ou seja, a palavra que ele está caracterizando na oração, a função sintática do adjetivo é de adjunto adnominal. Ok? Então, quando não há um intermediário entre o adjetivo e o termo que ele caracteriza na oração, a função sintática do adjetivo é de adjunto adnominal. Grifaram? Então, vamos ver agora, ó. O homem comprou um computador lerdo, tá? Então vamos lá analisar, ó. O homem comprou um computador lerdo. Então eu vou pelo verbo. Quem comprou? O homem. Achei meu sujeito. Quem compra, compra algo, compra alguma coisa. Então é um verbo transitivo, porque ele está pedindo o complemento. Ok? Certo? O que ele comprou? Um computador, tá? Então, aqui eu achei meu complemento que o verbo está pedindo. Certo? Ok? Tá. Esse meu complemento está unindo-se ao verbo através, né, por meio de uma preposição? Não. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e esse complemento eu classifico como objeto direto. Ok? Então, ele comprou um computador. Só que ele comprou um computador lerdo. Certo? Então, aqui, lerdo é o meu adjunto adnominal, tá? Como assim, professor? Espera aí que nós vamos ver agora, tá? Só um minutinho. Então, aqui eu classifiquei, tá? O adjetivo lerdo, tá? Como adjunto adnominal. Por que adjunto adnominal e não predicativo do objeto? Vamos lá. Na frase, o adjunto adnominal lerdo é parte do objeto direto, cujo núcleo é computador, tá? Então, tudo isso aqui, ó, é o objeto direto. O que ele comprou? Um computador lerdo, tá? Só que o núcleo do meu objeto direto é computador, certo? Ele é caracterizado como termo acessório, porque é dispensável para que o enunciado tenha sentido, ok? Ainda que se perca a informação adicional dada pelo adjunto, a frase "o homem comprou um computador" pode ser perfeitamente incompreendida. Entenderam? Tá? Se eu tirar aqui, ó, a palavra lerdo, a minha frase pode ser compreendida
perfeitamente. O homem comprou um computador. Ponto final. Tá? Entenderam? Então, aqui, ó, lerdo, ó, o que o homem comprou? Um computador lerdo. Tudo isso aqui vai ser o meu complemento, o meu objeto direto, tá? Aí eu falo, qual o núcleo do objeto direto? Vai ser a palavra computador, ok? Então, lerdo, ele é um termo, ele é caracterizado como um termo acessório. O que é um termo acessório? É um termo que não é essencial, ok? Que não é essencial, tá? Então, ele é dispensável para que o enunciado tenha sentido completo. Por que dispensável? Eu posso tirar ele, certo? Tá? Olha os exemplos aqui, ó. Deixa eu voltar. Quando ele é predicativo, tá? Ó, o juiz julgou o réu, tá? O juiz, ele julga o réu, certo? Ponto final, ok? Só que aqui, tá? Ó, ele julgou o réu. O réu culpado ou inocente, tá? Nesse caso aqui, ó, como predicativo do objeto, se a minha frase terminasse aqui, ó, o juiz julgou o réu, ponto final. Ué, mas como que ele julgou? Né? Ele julgou, mas o réu foi culpado ou ele foi inocente? Então aqui ele é indispensável, tá? A minha frase, se ela terminasse aqui, ela ficaria sem sentido. Eu não saberia se o réu foi culpado ou se ele foi inocente, tá? Então, aqui ele é indispensável. Por isso, ele é predicativo do objeto. Já aqui, no computador, se ele terminasse aqui, o homem comprou um computador, ponto final. A minha frase tem sentido completo, tá? O lerdo é apenas um acessório, certo? Conseguiram entender isso? Tá? Se a minha frase termina aqui, eu entendi completamente ela, perfeitamente. Agora, aqui no predicativo do objeto, se eu digo o juiz julgou o réu, ponto final, uai, mas o réu culpado ele é inocente, né? Como que o juiz julgou? Culpado ou inocente? Ela fica sem sentido, tá? Então aqui, ó, a palavra culpado ela é indispensável. Já aqui no computador, o lerdo, ele é dispensável. Ele é só um acessório, tá? Vamos para outro exemplo aqui, ó. Adjunta de nominal vezes predicativo do objeto. Então, vamos lá. Como visto no exemplo anterior, quando o adjetivo é parte do objeto direto, então prestem atenção, grifem aí, ó. Quando o adjetivo é parte do objeto direto, tá? Ele é parte, tá? Ele é uma adjunta de nominal, tá? Quando eu digo que ele é parte, eu não posso, né? Ele está fazendo parte ali, tá? Ele é uma adjunta de nominal, tá? Assim, quando ele não é parte do objeto direto, ele é um predicativo do objeto, certo? Uma forma de verificar isso é substituindo o objeto direto pelos pronomes os, ou a, ou as. Então, grifem aí. Uma forma de verificar isso é substituindo o objeto direto pelos pronomes o ou a. Então, ó, o juiz julgou o culpado. O homem comprou-o, certo? Olha lá, no segundo exemplo, o pronome o substitui o objeto direto, um computador, certo? Um computador lerdo. Como lerdo é parte do objeto direto, a construção o homem comprou lerdo seria inadequada. Entenderam isso? Tá? Então seria inadequado se eu dissesse o homem comprou o lerdo. Tá? Diferente já da primeira frase do primeiro exemplo, que eu digo, ó, em que o predicativo do objeto é um elemento separado do objeto direto, tá? E, portanto, não integra o pronome o. Olha lá, o juiz julgou o culpado, ok? Porque se terminasse ali, ó, julgou, tá? O o está substituindo a palavra réu, tá? E se eu disser, o juiz julgou o réu, ué, como que ele julgou o réu? Ele é culpado ou ele é inocente? Tá? Entenderam isso, pessoal? Tá? O adjunto é um termo acessório, é um termo que se eu tirar da minha frase,
ela tem sentido completo. O homem comprou um computador, ponto final. Agora, se eu quiser dizer que ele é lerdo, que ele é rápido, que ele é potente, que ele é de última geração, aí é uma adjunta de nominal, tá? Já o predicativo, ele vai ser indispensável. Ó, o juiz julgou o réu. Ele é culpado ou ele é inocente? Ok? Deixa eu abrir aqui rapidinho para ver se vocês têm alguma dúvida. Dúvida, pessoal? Dúvida, dúvida? Não? Então, ó, adjunta de nominal, ele faz parte do objeto direto, tá? Só que se eu tirar ele da frase, certo? A minha frase tem sentido completo, tá? Agora, o predicativo não, ok? O predicativo ele vai dar um atributo ao meu objeto, certo? O adjunto não, o adjunto é um termo acessório, ele é dispensável. Verbo de ligação, Diego, são verbos que não expressam ação. Verbo intransitivo é verbo que não precisa de complemento. Tá? No cantinho da apostila de vocês aí, ó, no Para Ir Além, tem lá classes gramaticais que funcionam como adjunta de nominal. Então, grifem aí, ó. Além do adjetivo, as classes gramaticais descritas a seguir também podem funcionar como adjunta de nominal. Primeira delas, ó, locução adjetiva, tá? Encontrou o livro do aluno no pátio, certo? Então, ó, encontrou o livro do aluno no pátio. Aqui é uma locução adjetiva, ó, do aluno. Lembra? Quando eu tenho uma preposição unida a um substantivo, eu tenho uma locução adjetiva, tá? Artigo. A garota ganhou um tênis novo. Ok? Numeral. Ocorreram 2 fatos estranhos ontem. Pronome adjetivo. O que é o pronome adjetivo? É aquele que não substitui. Ele acompanha o substantivo. Ó. Minha casa está em reforma. Então, essas classes gramaticais funcionam como adjunto também. Tá? O adjunto adnominal faz parte do objeto direto. Certo? Ó, a gente tem menos de 1 minuto. Anotem a tarefa aí, por favor. Tá? Depois, no plantão de dúvidas, a gente vai corrigir tarefa. E se vocês tiverem dúvida nesse assunto, a gente volta novamente. Ok? Então, anotem a tarefa, por favor.